ela descobriu uma nova luz, e foi essa mesma luz que a matou. Durante anos, carregou frascos que brilhavam no escuro, fascinada pelo poder que emanava deles. O que ninguém sabia é que aquele brilho era mortal. No fim do século XIX, quando o mundo ainda acreditava que o átomo era indivisível, uma mulher exilada, pobre e invisível ousou provar o contrário. Sua obsessão era enxergar o que ninguém via, mesmo que isso significasse perder tudo. O que começou como uma curiosidade científica se transformou em um pacto com o desconhecido. Entre fumaça, ácido e noites insones, ela revelou a força escondida dentro da matéria, uma energia capaz de curar ou destruir. Mas o preço da descoberta foi o próprio corpo. A pele queimava, as mãos doíam, o sangue enfraquecia. Ainda assim, ela continuava, porque para ela, compreender era mais importante que viver. Quem foi essa mulher que transformou o invisível em luz? Como uma jovem proibida de estudar se tornou a mente mais brilhante da ciência moderna? E o que a levou a morrer pela própria descoberta? Antes de responder, precisamos voltar ao início. À Varsóvia gelada, onde uma menina observava um caixão e, sem saber, jurava desvendar o que os olhos não podiam ver. A luta contra o invisível, origem e determinação. Varsóvia, 1867. A neve cai sobre o caixão de uma mulher, e uma menina observa o enterro com olhos marejados. É Maria Salomeia Sklodowska, que mais tarde o mundo conheceria como Marie Curie. A morte da mãe e da irmã mais velha marcaria para sempre sua vida, e talvez plantasse nas sombras da dor o desejo de compreender o invisível. Desde cedo, o invisível seria tanto sua curiosidade quanto seu destino. A infância de Maria Sklodowska foi um campo de batalha silencioso. Nascida na Varsóvia ocupada, em uma família marcada pelo nacionalismo e pela pobreza, ela cresceu entre livros de ciências e punições políticas. Seu pai, Władysław Sklodowski, era professor de física e matemática, mas foi demitido por apoiar a independência polonesa. Para sustentar os 5 filhos, alugava quartos a estudantes e dava aulas particulares. O ambiente doméstico, repleto de giz e instrumentos de laboratório, tornou-se o primeiro laboratório de Maria. Seu talento para números e memorização era notável. Aos 16 anos, conquistou uma medalha de ouro ao concluir o Liceu Russo, um feito raro para uma jovem. Mas o triunfo veio com amargura. A morte precoce da mãe, Bronislawa Boguska, minou sua fé e reforçou seu espírito questionador. Quando a irmã Bronislawa partiu para estudar medicina em Paris, Maria manteve a promessa. Trabalhou como governanta em casas ricas, acumulando economias para o futuro. Apaixonou-se por Kazimir Jorawski, filho da família para quem trabalhava, mas foi proibida de casar-se com ele por ser pobre. Esse amor frustrado, descrito por biógrafos como uma ferida duradoura, transformou-se em combustível silencioso para sua ambição. Durante 5 anos viveu uma rotina exaustiva, ensinava crianças durante o dia e estudava sozinha à noite. Lia tratados de física e química sonhando com um dia em que pudesse cruzar a fronteira para estudar de verdade. Finalmente, em 1891, com a ajuda da irmã, partiu para Paris. Cidade Luz, para ela, também era a cidade do frio. Chegou com poucos francos, um colchão fino e um punhado de sonhos. Instalou-se num pequeno quarto no Quartier Latin, onde o vapor do chá se misturava à fumaça das lamparinas. Estudava até a madrugada, alimentando-se de pão e manteiga. Mas na miséria havia algo de sublime. Ela estudava física,
mas o que aprendia mesmo era a sobreviver. Na Sorbonne, frequentou as aulas de mestres como Paul Apple, Gabriel Lippmann e Edmond Bory. Tornou-se a primeira da turma em ciências físicas em 1893 e concluiu matemática em 1894. Seu esforço chamava a atenção. E foi nesse mesmo ano que conheceu Pierre Curie, um pesquisador francês de temperamento calmo e olhar profundo. O encontro de ambos parecia predestinado. Pierre era introspectivo, metódico e já respeitado por seus estudos sobre magnetismo. Marie era concentrada, quase ascética. O amor entre eles nasceu entre tubos e equações, e logo se transformou em uma parceria inquebrável. Casaram-se em 1895, em uma cerimônia simples, sem joias, apenas bicicletas e o compromisso de dividir o trabalho e a vida. O laboratório dos Curie era precário, uma antiga barraca de dissecação emprestada pela Escola de Física e Química Industrial de Paris. O teto vazava, o chão era coberto de poeira e o ar impregnado de um cheiro metálico. Mas para eles, aquele espaço era um templo. Entre vidros e soluções, começava uma das mais belas aventuras da ciência moderna. Enquanto o mundo dormia, Marie e Pierre faziam átomos falarem. Ela se tornava mãe de duas meninas, Irene e Eve, sem jamais interromper as pesquisas. O invisível começava a revelar-se e a curiosidade humana se misturava ao amor e à exaustão. O preço da descoberta já estava sendo cobrado. A ciência e o abismo. Descobertas, glória e tragédia. No final do século XIX, um fenômeno recém-descoberto intrigava os cientistas europeus. O urânio emitia uma misteriosa radiação invisível. O físico Henri Becquerel acreditava que se tratava de um tipo de luz, mas foi Marie Curie quem levou a investigação a outro nível. Ao testar diferentes minerais, percebeu que a emissão era constante, não dependia de condições externas. A radiação vinha do próprio interior do átomo. O indivisível, afinal, estava vivo. Com Pierre ao seu lado, Marie mergulhou na pesquisa da pitblenda, um minério escuro e denso. O casal descobriu que a atividade radioativa da amostra era muito superior à do urânio puro. A única explicação era a presença de elementos até então desconhecidos. Meses de trabalho exaustivo culminaram na identificação de dois novos elementos químicos, polônio, batizado em homenagem à Polônia, e rádio, com brilho azulado e poder incomparável. Marie também criou um novo termo para nomear o fenômeno que revolucionaria a física: radioatividade. Essa palavra, nascida em seu laboratório modesto, tornaria-se símbolo de uma nova era científica. A radioatividade revelava a energia escondida dentro da matéria, um poder que poderia curar ou destruir, iluminar ou envenenar. Em 1903, os Curies receberam o Prêmio Nobel de Física, junto com Becquerel, pelo trabalho sobre radiação. No entanto, a história quase foi diferente. A comissão do Nobel inicialmente considerou excluir Marie por ser mulher. Pierre, indignado, exigiu que o nome dela fosse incluído. Assim, pela primeira vez, uma mulher era reconhecida com o prêmio máximo da ciência. A fama trouxe aplausos, mas também cansaço. O casal continuava a trabalhar em condições insalubres. Marie mexia com toneladas de resíduos minerais em tachos ferventes, inalando vapores tóxicos. Suas mãos ficavam queimadas, suas roupas encharcadas de ácido, mas ela se recusava a parar. O brilho do rádio, uma luz fria, quase mágica, fascinava e seduzia. O sucesso não impediu a tragédia. Em 1906, Pierre foi atropelado por uma carruagem nas ruas de Paris. Tinha 46 anos. O impacto o matou instantaneamente. Marie, devastada, recolheu-se em silêncio. Passou meses escrevendo cartas ao marido morto. Cartas que misturavam amor, solidão e culpa. "Volta para mim, Pierre", escreveu em um dos bilhetes. "O laboratório está vazio."
Mesmo em luto, ela assumiu o cargo que fora de Pierre na Sorbonne, tornando-se a primeira professora da instituição. Continuou o trabalho sozinha, isolando o rádio puro e publicando novas pesquisas. Sua obstinação se confundia com sua dor. Na penumbra do laboratório, um tubo de rádio aceso parecia o reflexo de uma alma que se recusava a apagar. Em 1911, Marie recebeu o segundo prêmio Nobel, desta vez em Química, pela descoberta do rádio e do polônio. Tornou-se a primeira pessoa, homem ou mulher, a conquistar 2 prêmios Nobel em ciências diferentes. Mas o reconhecimento veio acompanhado de escândalos. A imprensa francesa a atacou por seu relacionamento com o físico Paul Langevin, viúvo e ex-aluno de Pierre. A xenofobia e o machismo transformaram uma heroína nacional em alvo público. Enquanto o mundo aplaudia sua genialidade, também a condenava por amar. O mundo aplaudia sua ciência, mas apedrejava sua humanidade. Exausta e doente, Marie refugiou-se novamente no trabalho. A ciência era seu único abrigo e seu maior perigo. Com o tempo, os sintomas começaram a aparecer. Manchas nas mãos, fraqueza constante, cansaço inexplicável. Marie carregava pequenos tubos de rádio nos bolsos do jaleco, encantada com o brilho que emanava deles na escuridão. Acreditava que essa luz podia curar feridas e salvar vidas. O que ela não sabia, ou talvez soubesse demais, é que o mesmo brilho que curava também matava. O corpo da guerra e o espírito da ciência. Em 1914, a Europa se transformava em ruínas. A Primeira Guerra Mundial arrastava países inteiros para a escuridão e a França se via tomada pelo caos. Marie Curie, então já uma cientista consagrada, decidiu suspender suas pesquisas para servir a outro propósito: salvar vidas. Enquanto outros cientistas fugiam de Paris, ela tomou uma decisão oposta. Guardou cuidadosamente seu estoque de rádio em um cofre de banco em Bordeaux, no sul da França, como quem protege um tesouro espiritual, e dirigiu-se ao fronte. Não levava armas, mas uma nova invenção: um veículo equipado com máquina de raios-x, gerador elétrico e equipamentos cirúrgicos. Era o primeiro carro radiologista da história. O exército francês recusou-se a financiar o projeto, e Marie buscou a ajuda da União das Mulheres da França. Com apoio de doações, construiu 20 unidades móveis. Ela mesma aprendeu mecânica e direção para levá-las ao campo de batalha. As máquinas de raios-x tornaram-se uma revolução silenciosa. Salvavam soldados mutilados, localizando balas e fraturas com precisão. As pessoas começaram a chamar aqueles veículos de Petit Curies, os pequenos Curies. Marie treinou cerca de 150 mulheres, incluindo sua filha Irene, que aprendeu radiologia e técnicas médicas diretamente com ela. Juntas, atenderam mais de 1 milhão de soldados feridos. O brilho do rádio agora servia para enxergar ossos e salvar vidas. Um contraste doloroso com a luz que, pouco a pouco, consumia o corpo de sua inventora. A guerra marcou uma nova etapa de sua vida. A cientista que havia desvendado o invisível agora lutava contra a morte visível. Ela trocou o brilho do laboratório pela luz fria das feridas, escreveu um jornal francês à época. Essa entrega transformou Marie Curie em símbolo humanitário, uma mulher que não apenas descobriu a energia oculta dos átomos, mas também o poder de aplicá-la em nome da vida. Após o armistício, Marie retornou a Paris exausta, com as mãos queimadas e a saúde enfraquecida. Ainda assim, não parou. Dedicou-se a criar o Instituto do Rádio, em 1919, e passou a viajar pelo mundo em busca de recursos para pesquisas. Em 1921, foi recebida na Casa Branca pelo presidente Warren Harding, que lhe entregou 1 grama de rádio, o elemento mais caro do planeta, como símbolo de reconhecimento e gratidão. A imagem de Marie Curie, já de cabelos brancos, segurando um frasco de rádio diante da imprensa americana, tornou-se um ícone da ciência moderna. Mas por trás dos aplausos havia solidão. Pierre não estava mais lá.
Irene já seguia sua própria carreira, e o corpo de Marie começava a ceder. Mesmo assim, ela continuava a viajar. Visitou Bélgica, Espanha, Tchecoslováquia e até o Brasil. Em todas as conferências, repetia uma ideia simples, quase infantil. A ciência tem grande beleza. Um cientista em seu laboratório é também uma criança diante de contos de fadas. Mas o conto de fadas tinha um preço. Suas roupas, seus livros e seus cadernos de anotações estavam impregnados de radioatividade. Décadas depois, seriam guardados em cofres de chumbo como relíquias perigosas. A mulher que trouxe luz à humanidade agora vivia cercada por sombras invisíveis. O legado radioativo: amor, sacrifício e eternidade. O fim se aproximou silencioso, como uma reação lenta demais para ser percebida. Marie Curie adoeceu em 1934, vítima de anemia aplástica, uma doença do sangue causada pela destruição das células da medula óssea. A causa provável: anos de exposição à radiação sem qualquer proteção. Naquele tempo, ninguém sabia com exatidão os perigos do rádio. Marie acreditava que a energia emitida pelos elementos descobertos poderia curar tumores e regenerar tecidos. De certa forma, não estava errada. A radioterapia nasceria de suas pesquisas. Mas o tratamento que ela deu ao próprio corpo era um experimento sem controle. Ela manuseava tubos brilhantes de rádio com as mãos nuas, dormia com amostras sobre a mesa e guardava frascos no bolso do jaleco, como amuletos de luz. Em seus últimos meses, debilitada, ainda fazia anotações científicas. Relatos dizem que escrevia com dificuldade, mas recusava-se a aceitar a doença. Morreu em 4 de julho de 1934, aos 66 anos, em um sanatório nos Alpes franceses. Não houve tragédia pública, nem multidões, apenas o silêncio de uma vida que se consumiu pela própria curiosidade. Décadas depois, cientistas descobriram que seus cadernos de laboratório, suas roupas e até seu livro de receitas estavam tão contaminados por radiação que precisavam ser manuseados com roupas protetoras. Os objetos de Marie permanecem até hoje como ecos materiais do preço pago pela descoberta. Em 1995, Marie e Pierre Curie foram sepultados juntos no Panteão de Paris, o monumento reservado aos grandes nomes da França. Ela se tornou a primeira mulher a receber essa honra por mérito próprio. Sob a cúpula dourada do Panteão, repousa o casal que transformou o invisível em luz. Mas a história não terminou com a morte. Sua filha Irene Joliot-Curie, junto do marido, Frédéric Joliot, daria continuidade ao legado, descobrindo a radioatividade artificial, um avanço que lhes renderia o Prêmio Nobel de Química de 1935. 2 gerações, 2 prêmios, uma centelha eterna. Marie não deixou apenas uma linhagem científica, mas uma filosofia. Para ela, o verdadeiro valor da ciência estava no espírito de sacrifício, na humildade diante do desconhecido e na coragem de tocar o invisível. Como escreveu: não se deve temer nada na vida, apenas compreendê-la. A mulher que iluminou o século XX não procurava fama, buscava entendimento. Em uma época de preconceitos, solidão e limites impostos, Marie Curie transformou sua dor em descobertas e sua fé perdida em método. O invisível que a matou também a tornou imortal.